Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai falar sobre o capítulo do desenvolvimento das cidades. Então, peguem um livro de vocês, peguem o caderno, lápis, caneta e vamos fazer algumas anotações com as primeiras explicações sobre o capítulo, certo? A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da cidade. Hoje, as áreas urbanas do município brasileiro são bem diferentes das primeiras vilas fundadas quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, vamos observar a foto e a legenda da foto. Então, a gente tem que entender que as cidades e os comércios hoje, há inúmeros estabelecimentos, né? Houve muitas mudanças. E esses estabelecimentos a gente conhece como livrarias, papelarias, açougue, padaria, farmácias e supermercados. Há ainda estabelecimentos que prestam serviços como bancos, hospitais, cinemas, entre outros. E entre os trabalhadores há também vendedores, padeiros, farmacêuticos, enfermeiro, médico e cabeleireiro. Então, nesse capítulo, a gente vai perceber a relação do passado com o presente, dos desenvolvimentos das cidades e suas atividades. Essas atividades sendo trabalho, cultura e lazer. E vocês têm que observar as mudanças e permanências que existiam no comércio, no sistema de transporte e nas moradias. Então, a gente vai estudar o papel das indústrias na organização e no crescimento das cidades, considerando que elas atraíram contingentemente uma mão de obra do campo para trabalhar nas fábricas instaladas nas cidades, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai falar tudo sobre o comércio. O comércio é uma atividade econômica de troca, compra ou venda de produtos, que se chamam mercadorias. E os donos dos estabelecimentos comerciais chamam-se comerciantes ou negociantes, e os empregados que trabalham nos estabelecimentos comerciais são os chamados comerciários. Então, o comércio ele pode ser feito pelo próprio município. A zona rural é que abastece a cidade com os produtos agrícolas e de origem animal. E, em troca, a cidade fornece aos moradores da zona rural produtos industrializados. Então, nesse momento, a gente vê a diferença que existe entre o tipo de comércio e a troca dentro do campo e da cidade. E o comércio ele é feito dentro de um mesmo país, que é chamado de comércio interno. Quando esse comércio é feito com outros países, ele chama-se comércio externo, que pode ser de dois tipos, o chamado exportação e o importação. O que é o comércio de exportação? É quando um país vende produtos para outros países. E de importação é quando um país compra produtos de outros países. Como, por exemplo, vamos citar aqui o Brasil. Ele importa o petróleo e máquinas de outros países e exporta café, açúcar, cacau e outros produtos. Então, dentro do comércio, existe três tipos. O comerciante, que atua vendendo os produtos, a própria mercadoria que está sendo consumida e o comerciário, que são as pessoas. E as indústrias. Há pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. E isso aconteceu porque os fazendeiros investiam nessas cidades e o dinheiro que ganhavam, principalmente com a produção e venda do café. Então, boa parte desses investimentos foi aplicada na instalação de indústrias nas cidades. E essas indústrias, elas fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos. E à medida que as indústrias eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para a cidade em busca de emprego. E a gente vai estudar quem é que trabalhava nessas indústrias. Além dos trabalhadores do campo, muitos imigrantes dirigiam-se para as cidades. E essas pessoas, elas vinham de outros países, que vinham em busca de emprego e de uma vida melhor. Então, olhem aí na página 50 o relato a seguir, que apresenta a história de um imigrante que chegou ao país em busca de emprego. E na página 51, a gente vai estudar um pouco sobre as moradias urbanas e os tipos de moradia. Com a instalação das primeiras indústrias, muitas pessoas foram morar nas cidades.
E a falta de moradia, então, tornou-se um problema. Os valores para comprar ou alugar imóveis subiram bastante e a maior parte da população era de trabalhadores que não possuíam muitos recursos financeiros. E aos poucos surgiram nas cidades diferentes tipos de moradia popular, como vilas, operários e cortiços. Então a gente sabe que existem vários tipos de moradias ou casa, mas isso é dependendo da cultura, do nível socioeconômico e do material em que essas construções foram feitas. Então, analisando aí na página 51, a gente tem duas figuras, a figura A e a figura B. E nesse momento, hoje o surgimento dos meios de transporte urbanos. Hoje o ônibus, o automóvel, motos e bicicleta, eles circulam pelas ruas de muita cidade. Então, com a modernização do sistema de transporte, houve o aumento do fluxo de pessoas e mercadorias. Então, nos dias atuais, carroças, charretes e cavalos são mais facilmente encontrados nas áreas rurais. Porém, há cerca de 100 anos atrás, esses meios de transporte eram muito mais comuns nas cidades. A invenção de veículos motorizados fez com que, aos poucos, os bondes elétricos e automóveis passassem a fazer parte do dia a dia dos moradores da cidade. E com o crescimento urbano, as pessoas foram morar mais longe do trabalho, necessitando mais de meios de transporte. Então, assim, a eficiência ou a precariedade dos transportes, ela diminui ou aumenta os custos de produção dos produtos, o preço final e, consequentemente, a competitividade desses produtos no mercado. Sabemos que no Brasil, 80% da população vive nas cidades. E os meios de transporte que eles mais utilizam é motocicleta, carro e ônibus. O transporte coletivo, ele já vem sendo usado tanto no passado como no presente. E atualmente, muitas pessoas utilizam os meios de transporte coletivos, como ônibus, metrôs, trens e vans de lotação. E como eram os meios de transporte coletivo antigamente? Então, no Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de 100 anos. No início, eram bondes puxados por animais. E em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos na cidade do Rio de Janeiro. Mas só que a partir de 1950, em muitas cidades, esses bondes começaram a ser substituídos por ônibus. E na data de 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô do Brasil, onde o metrô muitas vezes é subterrâneo. Ele anda sobre os trilhos e é movido a eletricidade. Então, observem aí na página 53, a gente tem 4 figuras mostrando um pouco dos meios de transporte utilizados naquela época. Então, os meios de transporte, eles são muito importantes na vida das pessoas, direta ou indiretamente, dependendo deles para a maioria das nossas atividades do dia a dia. Então, sem os transportes, como chegariam à escola ou ao trabalho? Como nos deslocaríamos de uma cidade para outra? Como as frutas chegariam do campo até a cidade? Então, esses transportes, eles passaram a ser muito importantes dentro do nosso cenário da cidade. E em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos na cidade do Rio de Janeiro. Mas só que a partir de 1950, em muitas cidades, esses bondes começaram a ser substituídos por ônibus. E na data de 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô do Brasil, onde o metrô muitas vezes é subterrâneo. Ele anda sobre os trilhos e é movido a eletricidade. Então, observem aí na página 53, a gente tem 4 figuras mostrando um pouco dos meios de transporte utilizados naquela época. Então, os meios de transporte, eles são muito importantes na vida das pessoas, direta ou indiretamente, dependendo deles para a maioria das nossas atividades do dia a dia. Então, sem os transportes, como chegariam à escola ou ao trabalho? Como nos deslocaríamos de uma cidade para outra? Como as frutas chegariam do campo